Fala galera, hoje começa uma nova série no nosso canal, onde a gente vai ficar assim, bem à vontade, papeando mesmo, sabe? Sabe coisa de amigo, coisa de quem é próximo? Que muitas vezes a gente começa num papo e aí de repente a gente já se vê no meio de uma treta. Porque amigo que é amigo toca na ferida, amigo que é amigo fala verdades que por vezes são verdades difíceis. Aquelas que ninguém vai sair te falando por aí, mas que são importantes. Nessa série, a gente vai falar sobre alguns assuntos que são polêmicos relacionados ao vestibular de medicina, mas que são assuntos essenciais para que você cresça, amadureça e seja aprovado. No primeiro episódio, a gente vai falar sobre por que eu ainda não fui aprovado em medicina. Cara, a minha dúvida é papo ou é treta? Porque fatalmente a gente vai esbarrar em algumas questões aí um pouquinho mais doídas. E para papear comigo, eu trouxe um convidado assim dos mais amados do time Foco Medicina. Quer conhecer quem é que vem hoje tretar, quer dizer, papear comigo? Chega mais. Fala galera, vim aqui pra gente bater um papinho. É papo ou é treta? Ou arranjar uma tretinha. Depende, né? Ai, Fabrício, eu queria começar conversando com você uma parada assim muito íntima. Pode vir. Como é que foi pra você esse negócio de não ter passado de primeira em... Eu decidi que eu queria medicina em 2013, no colégio, no meu segundo ano do ensino médio. E aí eu fui mais aquele tipo de aluno ingênuo, sabe? Aquele aluno que achava que conseguiria passar assim, sem precisar grandes esforços, achava que só de eu estar estudando ali no ensino médio já estaria ótimo. E aí, em 2014, eu fiz meu terceiro ano, fiz o Enem, fiz o vestibular da UERJ e eu achava que ano que vem, já tá, no ano de 2015, já estaria na universidade cursando medicina, top. Mas aí, cara, quando eu vi que o buraco era mais fundo, foi meio que um baque pra mim. Agora, engraçado você falar esse negócio que você falou, eu era ingênuo, porque na minha cabeça tem 3 perfis de alunos não aprovados muito claros, sabe? Tem o aluno ingênuo, que é aquele que foi exatamente o que você falou. Ele não tem noção de que ele está verdadeiramente despreparado para concorrer a uma vaga em medicina. Ele é ingênuo mesmo. Esse é um perfil. O cara que, assim, entra no mar achando que vai ser uma marolinha e vem um tsunami e o caldo e vem... te carrega, e tu nem sabe. Tu fica... na areia, comendo areia. É, esse cara. Segundo perfil, o inconformado, que é o vestibulando que estava super bem preparado, tanto em termos técnicos quanto em conteúdo, mas não performou bem na prova por alguma razão, bateu na trave e não foi aprovado. E aí é duro, porque eu acho que esse adjetivo que eu usei significa bastante, que é aquela sensação de... Caraca, que injustiça. Que faltou? E uma sensação de injustiça, né? E tem o terceiro perfil, que é o consciente. O aluno que conscientemente sabia que ainda não estava tão preparado assim. Ele fez o melhor que ele pôde naquele ano, mas ele tem consciência que ainda falta conteúdo, que ainda falta bagagem, e ele tá super cabeça fria do tipo, dei meu melhor. Então são 3 perfis. O ingênuo, o inconformado e o consciente. Você falou que você foi ingênuo por um tempo. Mas você em algum momento foi o inconformado ou o consciente? Se eu pudesse descrever a minha trajetória como vestibulando, eu descreveria, de acordo com essas 3 características, numa ordem assim. O ingênuo, depois o consciente e depois o inconformado. Eu acho que vem nessa ordem, nessa sequência mesmo. Mas é tão difícil ser o consciente. É Porque complicado. imagina você dar o seu melhor, estudar
ir pra prova sabendo que você de fato ainda não tá competitivo. Com a tua família falando, eu tenho fé, eu acredito. Isso é treta. Mas você pode ser... Isso é treta. Isso É é um pouco muita complicado. treta. Que é aquele aluno, o consciente muitas vezes, ele toma fama de sem fé. Porque quando você fala, eu sei que eu ainda não tô preparado, eu sei que ainda me faltam alguns conteúdos importantes, as pessoas mais próximas de você, que torcem muito por você, te apontam o dedo e falam, pô, você não acredita e tal. Eu passei muito por isso, de verdade, porque eu no meu ano de 2015, eu acho que eu fiz 81 na UERJ, e eu sabia que aquilo ali não era o suficiente. Tipo, eu peguei pra mim e falei, olha, não vai ser esse ano, ano que vem eu vou dar mais um gás pra eu poder aumentar minha nota na UERJ. Só que as minhas tias falavam, não, que isso, Fabrício, vai dar certo sim, 81% da prova, como é que não vai dar? Vai dar sim. Então, realmente, o que tá à nossa em volta, as pessoas que estão ao nosso redor acham que é realmente falta de fé, sabe? Isso é muito complicado, a pessoa fica completamente descrente de si. Mas dos 3 perfis, eu acho que o inconformado é o que dói mais, né? É. Porque é justamente essa coisa do o que faltou. Eu sei que eu tava pronto, eu sei que eu tava competitiva e eu bati na trave. Ou às vezes, pior, não é nem o bater na trave. Foi o que eu falei na descrição. É o não performar bem na prova. Às vezes você sabe pra caramba e chega na hora da prova e, cara, vai muito mal. Vai pior do que... Eu passei por isso, que acontece, será? Pra mim, o que eu acho que foi o que aconteceu comigo foi o despreparo emocional. Tipo assim, eu era uma pessoa muito... Sei lá, eu tomava uma derrota como... A derrota que eu tinha como certa na prova do vestibular, sabe? Uma derrota que eu tinha aqui no simulado, pra mim, eu tomava aquilo como certo na prova do vestibular. Me ferrei aqui no simulado, me ferrei nas questões de matemática... Não vou acertar essas questões lá na hora da prova. E aí, quando eu vi uma questão que eu tinha errado aqui no simulado, eu começava a me tremer, sabe? Eu começava sei lá, me dava uma ansiedade tão grande, tão grande. É. Agora, olha só que engraçado. A gente falou sobre os 3 perfis de não aprovados. Vamos falar agora, já que o objetivo do nosso bate-papo aqui, do nosso papo treta, é falar sobre... Por que a pessoa ainda não foi aprovada? Vamos falar os 3 principais motivos palpáveis para uma pessoa ainda não ter sido aprovada? Acho que o primeiro motivo é falta de conteúdo. Ela chega na prova e ela percebe que ela está escalando uma montanha maior do que o condicionamento dela tá pronto para encarar. Então, falta de conteúdo. Concorda? Concordo. Segundo motivo, falta de conhecimento técnico de prova. Da prova. Saber que, por exemplo, na UERJ, é você escrever realmente o que a questão está te pedindo. É cite, você vai citar. Não é você escrever um textão enorme como se fosse Ou o textão no contrário. Facebook. Se você tem um explique, você precisa argumentar ideias. Se você tem uma questão com gráfico, você tem que justificar a partir dos elementos do gráfico. Esse tipo. Então, bom exemplo. Falta, então, segundo ponto para alguém ainda não ter sido aprovado, falta de conhecimento técnico de prova. Por exemplo, numa prova discursiva, conhecer as questões técnicas que envolvem aquela prova, aquela banca. No caso do Enem, por exemplo, uma falha técnica muito comum nos alunos é o gerenciamento de tempo de prova. O aluno fala assim, eu sei resolver. Se você me desse 3 dias, eu gabaritava matemática. Mas, cara, você não tem 3 dias. E você nunca vai ter. Longe disso. É você saber que, tipo assim, a questão te demanda tempo, meu filho. Beijo pra questão, pula. É saber que, tipo assim, você não tá conseguindo fazer aquela questão, não é só você que não tá conseguindo. Entendeu? É você e mais milhares de pessoas que não estão conseguindo. Então, aquela questão vai ser considerada difícil. Ponto pelo TRI, questão difícil, lá embaixo. Não, eu fazia isso. E uma coisa que eu falo muito, né? Que essa questão do aumento da performance técnica é o que diferencia o estudante amador do estudante de alta performance, né? É a chavinha que vira. E o terceiro motivo, sem sombra de dúvida, é o descontrole emocional. Tudo aqui.
É o descontrole emocional. E pior que eu vejo gente que, tipo assim, falando que cuidado emocional é perda de tempo. Ah, total. Sendo que cuidado emocional faz parte da sua aprovação. Total. E eu vejo isso por mim mesmo também. Porque por muito tempo eu negligenciava a parte emocional. Sendo que a partir do momento que eu comecei a praticar aulas de yoga, a ir para psicólogo, o meu rendimento nas provas foi tipo assim, aumentou em 100%. Porque eu via pela quantidade de acerto e via pela quantidade também de pontos, sabe? Porque, por exemplo, essa questão de pular, ter emocional para pular a questão, sabe? E você pular a questão vai te fazer aumentar a quantidade de pontos, porque a questão difícil vale pouco, a questão fácil vale muito. Lógico. Agora, vamos falar um pouquinho, eu acho que agora vai dar muita treta. Fala. Vamos tocar na ferida mesmo, que é, beleza, eu identifiquei que o meu problema é falta de conteúdo, que eu acho que, por incrível que pareça, é dos problemas mais fáceis de se resolver. O que eu faço? É isso aí, cara, eu cheguei na prova e descobri que eu ainda sou cachorro com latido magro, que eu não tô pronto ainda pra encarar aquela prova, que eu tenho muito arroz com feijão pra comer. E aí, diante da falta de conteúdo, cara, como é que você lida com isso? Você esbarrou com isso em alguma disciplina, Claro. em algum... Não, muito, inclusive em biologia. Olhando pra você, eu lembro de várias coisas que, tipo assim, eu olhava pras questões e eu falava, cara, o que é isso? Sabe, o que é isso? E aí é você tomar consciência do que você não sabe e ter consciência, cara, eu posso aprender. Como é que eu vou aprender? Indo lá, estudando, entendeu? É dando a sua cara a tapa. Mas olha só, aí a gente esbarra num problema bizarro, que é o seguinte: muita gente que nunca estudou de verdade matemática a vida inteira acha que em um ano de cursinho vai virar um expert em matemática e vai de 15 para 40 acertos no Enem, porque tá todo mundo à espera de um milagre. A formiga carrega a casa na cabeça, mas a gente consegue construir uma casa carregando um tijolo por vez, não é? Só que, cara, dá trabalho, é dureza, demanda tempo, paciência. Para muito aluno, vai dar treta agora, tu quer ver? Impaciente e preguiçoso, carregar um tijolo por vez é muito chato. Eu quero um milagre, eu quero a pílula mágica. Tem muito aluno que vem com o papo assim, me ensina a estudar, e eu acho que existem realmente técnicas muito importantes de estudo, sabe? A gente vai falar sobre isso até no segundo episódio, que envolve desenvolvimento de performance. Óbvio que existe método, óbvio que existe técnica. Tem uma parte do processo que envolve paciência. E esse perfil de aluno que eu tô falando não tá... É uma geração, sabe qual é a verdade? É uma geração do eu quero saber uma coisa, eu não vou que nem quando eu era pequena na enciclopédia ficar ralando pra procurar. Eu vou no Google. Joga ali rapidinho no Google. E aí? Eu vejo também que, tipo assim, tem muita gente que acha que é perda de tempo você se dedicar para aquilo que você precisa estudar. Porque tem muita gente que quer levar a vida de um vestibulando, principalmente de medicina, tipo assim, tendo uma vida de que você vai sair todo fim de semana, você vai encher a cara todo fim de semana. Só que, cara, não é assim, entendeu? Não é assim. É você saber que você vai se abdicar de seu tempo no fim de semana, de ir para festinhas com seus amigos, para você ficar estudando. Entendeu? Sim. E então, assim, eu acho que essa questão da falta de conteúdo tem solução. Eu não acredito nessa coisa, com exceção de um aluno ou outro que tem um diagnóstico de... Não, sem zoeira. Um diagnóstico de déficit cognitivo, algum atraso, sei lá, intelectual, que aí realmente, pô, é complicado, é diferente. Medicina é um vestibular que tá cada vez com um nível mais elevado, né, de exigência, é mais complicado. Mas com exceção de uma pessoa desse tipo, eu não acredito nessa história de que, fulano é burro, fulano tem mais dificuldade, logo ele não vai aprender. Cara, se ele tem mais dificuldade, ele vai precisar de mais tempo. Sim. Ele vai precisar de mais esforço, ele vai precisar de mais paciência. Mas uma parada maneirona é que muita gente fala assim, qual o critério de entrevista pra entrar no Foco Medicina? Tu fez prova pra entrar aqui? Não. Teve, tipo, concurso por nota? Só fui. Então, porque na verdade essa coisa da entrevista é muito mais entender o perfil do aluno
do que a nota do aluno. A gente não vai buscar os melhores alunos no colégio. Nenhum aluno pode falar que recebeu uma ligação da gente falando, vem estudar aqui. Isso nunca aconteceu, nunca. Eu falo tranquilona mesmo. Porque a nossa ideia é conhecer o perfil. Quando eu falo perfil, qual é o tipo de aluno que vai funcionar aqui? É o aluno que tem, ó, que tem sangue, cara. Que entra, que mergulha de cabeça. Entendeu? Eu lembro de você falando, inclusive, tá na chuva é pra se molhar, entendeu? É isso daqui. Quer vir pro Foco Medicina? É estar na chuva, é se molhar, gata. Que realmente é Ô, uma... gata. É tipo assim, ô gata. Gatex. É uma dedicação que a gente tem que ter, cara, que... Porque é isso, sabe? Porque olha só, imagina, eu tenho um aluno que ele chega com a maior dificuldade em biologia. E aí eu falo, ó, o caldo é grosso, tá? Não é canja de galinha, não. O caldo é grosso. E aí o cara, ai, mas é muito chato, ai, mas é muita matéria, mas... Porra, não vem com mimimi. Se não tá aguentando aqui, imagina quando chegar na faculdade. Exatamente. E eu gosto de falar a realidade, eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de jogar a conversa fora. É papo ou é treta? Eu sou do papo da treta. Você é um pouquinho dos dois, mas um pouquinho puxada ali pra uma tretazinha, entendeu? Porque eu também gosto. Mas, gente, é a realidade. A vida é dura. Então, problema de falta de conteúdo tem solução? Tem. Tem. Mas, ó, tem que ter sangue pulsando nas artérias. Porque na veia pulsa fraco, tem que ser na artéria. Tem que ser numa horta, né? É, calibrosa. Ali, é grande. isso aí, eu gosto assim, tá? E o pior dos problemas? Qual é o pior dos problemas? Calma, a gente colocou 3. Que era falta de conteúdo, a falta do desenvolvimento técnico, mas que a gente pode falar no segundo episódio, que a gente vai falar de performance. Vamos falar. E aí tem o terceiro. Que é isso daqui, né? Descontrole emocional. Cabeça. Sabe o que a minha experiência me mostra? Que a falta de inteligência emocional é o maior dos motivos para que vários alunos geniais, intelectualmente super competentes, fiquem por anos batendo na trave, sendo os inconformados, sendo aquelas pessoas que tecnicamente são perfeitas, sabem muito, são de dar inveja pros coleguinhas na turma o ano todo, mas que na hora da prova botam tudo a perder. Às vezes não rendem 50% do que dominam de conteúdo. E aí, Fabrício, é treta pesada agora, tá? Se você discordar de mim, me fala mesmo. Vou falar. Que é o seguinte, eu tenho a impressão que a gente tá lidando com uma geração hiper mimada, super protegida pelos pais, que não sabe encarar um não, bater de frente com esse não e falar, eu vou transformar num sim. Pessoas que não lidam com a frustração. E aí o que acontece? Elas têm um sonho muito grande, que é o do vestibular de medicina, mas quando elas vão viver a realidade da construção, da realização desse sonho, elas percebem o quão frágeis emocionalmente elas são. E a gente ainda tem uma falsa crença de que para ser aprovado, basta estudar, que uma hora você vai passar. Só que quando a pessoa não tem uma cabeça forte e preparada para isso, porque a vida toda ela aprendeu a estudar biologia, ela fez música, ela fez jazz, ela fez Kumon, mas ela nunca realmente se dedicou a se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Quando ela esbarra na primeira reprovação ou na primeira grande dificuldade, ela pira, cara. Ou quando ela encara o dia da prova, que ela tem que ser fria, que ela tem que, engolir a seco ali o medo, encarar o medo, ela bota tudo a perder. Isso é muito complicado. Eu não sei o que fez a gente ser uma geração dessa. Tipo assim, qual a causa? Tem alguns estudos, tá? Tem alguns estudos bem interessantes. E eu tenho lido muito sobre isso ultimamente. Eu concordo com você. Eu não discordo de você, não. Acho que eu me incluo nessa. Eu me incluo. Você sabe até do nome, né? Geração Floco de Neve. Não sabia disso, não. É real isso? É real. O Floco não. de Neve, porque são jovens que foram criados pelos pais como se fossem únicos, porque cada floco de gelo é único, tem um formato único, né? Então foram criados como seres únicos, especiais, derretem com qualquer mínimo calor. Tem a ver com essa noção que eu estava te falando, da fragilidade, do excesso de fragilidade, da superproteção. E
não tem resistência. E por isso são hipermedicalizados, por isso estão adoecendo muito. É a geração mais suicida que tem, é a geração mais panicada que tem. E é muito triste. É muito triste. E o problema também, Carol, que eu acho que tem muito estigma de que, tipo assim, você ir pra um psicólogo quer dizer que você é maluco, que você tá precisando de remédio. Sendo que, cara, tratar da mente é, tipo assim, essencial, sabe? A mente, quantas vezes eu já vi, tipo assim, casos de pessoas que, tipo assim, o problema tava aqui, mas que o problema se dissipava pro corpo inteiro. Total. Tipo assim, eu tenho uma amiga da minha mãe, ela tava com depressão, não conseguia andar. Não sei se vale colocar isso aqui agora, mas tipo assim, pra pessoa ver que, cara, isso somatiza. aqui, sabe? Manda em tudo. Tem a ver com o desempenho que você vai ter lá na sua prova, entendeu? Tem a ver com tudo, realmente. Então, assim, sinceramente, tá? A gente não tá trocando ideia franca, sincera. Não é superficial. Inclusive, eu acho que muita gente vai criticar o conteúdo do vídeo. Eu tô preparada pra isso, sabe? É uma coisa assim, de botar a cara pra bater mesmo. Mas eu acho que esse conteúdo, esse papo que a gente tá trocando aqui, ele tem muito valor pra quem tá assistindo. Muito valor. Foi o que eu falei no começo do vídeo. É não falar superficialidades. É ir na ferida. É falar o que as pessoas realmente precisam ouvir pra saírem, às vezes, da inércia, entendeu? E se for pra dar treta, que dê treta. Que dê treta, entendeu? É papo, é treta. Vamos pra treta, então. É importante fazer uma análise e falar, cara, eu tô me cuidando emocionalmente, eu tô com uma cabeça pronta pra encarar o tamanho do desafio que é o meu sonho. Porque tem que ter um nivelamento entre o sonho e o caminho que você vai percorrer pra realizar esse sonho. E não sei, outro dia eu vi uma figura que eu achei muito importante, que eu lembrei muito de mim durante o vestibular, que era tipo assim, uma personagem tava subindo uma montanha enorme, e aí ela olhou pra cima e viu o quanto de caminho que ela ainda tinha pra cursar. Tipo assim, nossa, olha o tanto que falta. E aí depois a figurinha do lado, ela era ela olhando pra baixo e vendo, cara, olha o que eu já andei, sabe? E aí eu acho que a inteligência emocional entra nisso, sabe? Porque é você saber o caminho que você tem a perseguir, sabe? A cursar, o caminho que você tem a cursar. E também você olhar pra você mesmo e falar, cara, olha como eu tô mais forte, olha o quanto que eu já caminhei, sabe? E aí é você, tipo assim, acreditar em você, sabe? E assim, inteligência emocional não é uma pílula mágica também. É uma construção, cheio de altos e baixos, como tudo na vida. Ninguém vai se tornar mais sábio emocionalmente, menos boicotador de si, da noite pro dia. É um investimento de tempo, de paciência, como tudo na vida. Igual ao conteúdo, tudo demanda tempo E é isso. Né? E eu gosto muito de falar isso também. Vamos parar de olhar pro tempo como vilão. Ai, mas o tempo está passando e nanana. Tudo na vida requer tempo. As maiores coisas exigem tempo, certo? E aí, foi mais papo ou mais treta? Foi mais papo. Você foi muito suave. Ótimo. Você gostou? Foi ótimo. Você tem algo a acrescentar? Eu acho que a mensagem que eu queria passar era isso, tipo, é você se dar o crédito, é você saber dar valor por tudo que você já passou. Tipo assim, é exatamente isso, não ligar pro tempo, sabe? Tempo tem que ser a nosso favor, não pode ser contra. Perfeito. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fabrício, muito obrigada pela sua participação. Eu adoro estar aqui, né? Que sabe. Você já é um membro cativo desse time. Eu acho que a gente não pegou tão pesado assim. Eu acho que a gente foi muito honesto. Eu acho que a gente foi muito sincero. Foi um papo bem sincerão. É o que muita gente precisa. E assim, tenta descobrir qual é o seu perfil, caso você não tenha sido aprovado esse ano, né? Se você é o ingênuo, se você é o inconformado, se você é o consciente, seja lá, ou se você não é nenhum dos três, ou se você é um pensando que é outro, não importa. O que importa é que você saiba que para tudo existe um caminho, que você não tá sozinho nisso. Escolha bem suas companhias, siga bem acompanhado
Não desista de você, tenha paciência, se ame, se valorize, seja gentil com você, porque o caminho é árduo, mas dá muito certo. No final, Opa! tudo vale a pena, tudo dá certo. E como? Olhar Certo? pra trás e ver tudo que a gente passou. Olhar pra baixo e ver o tamanho da montanha que você subiu. Né, garotinha? É isso. Você Acredite em você foi aquela garotinha. É isso, galera. Beijo e fiquem ligados porque toda segunda-feira tem um convidado novo aqui sentado do meu ladinho pra gente conversar sobre vários assuntos polêmicos, vários papos e tretas do vestibular de medicina. Beijo. É papo? Ou é treta? Beijo.